Salve, salve, queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias que Rendem. Estamos trazendo um capítulo, uma continuidade para que possamos falar, além de muita coisa boa, coisas que impactam de forma positiva a nossa cidade, a nossa região, sem pretensão alguma, mas querendo trazer algum conhecimento que colabore para o teu dia a dia. Inclusive, a gente os convoca também para colaborarem à sua maneira, trazendo alguma informação, alguma crítica construtiva, qualquer que seja a colaboração para aderir ao nosso coletivo, faça-o aí nos comentários. Já aproveite, siga o canal do Box 3 TV de Uruguaiana. Ademais, estamos lá no Instagram com muito conteúdo para vocês. Agradecendo, portanto, a presença de todos, vou aproveitando para saudar os nossos queridos convidados do 7º episódio para falar, obviamente, vocês sabem do quê? De histórias que rendem, coisas que estão ligadas ao desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, colaborando para um futuro próspero. Primeiramente, as damas. Seja muito bem-vinda, Mariana Rosa, que eu irei chamar frequentemente aqui de Mari. Combinado. Em virtude da nossa amizade. Verdade. E da admiração que tenho por ti, o carinho que tenho por ti, Mari. Seja muito bem-vinda, um prazer imenso recebê-la aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, obrigada, que seja um baita papo aí, obrigada verdade pelo convite. Será, sem dúvida alguma, também cumprimento aqui o seu companheiro de vida, o seu cônjuge, o seu companheiro de aventuras empreendedoras, Paulinho Cerati. Seja bem-vindo, querido. É muito bom estar aqui. Vamos falar um pouco de queijo, vamos falar de cultura, da nossa cidade, de turismo. Muito bom. Obrigado pelo convite. Merecem totalmente. Nós vamos falar de coisas que nos aproximam, porque justamente a gente vai chegando nas pessoas que nos inspiram, claro, mas também as pessoas com quem a gente tem uma proximidade para poder falar de coisas familiares, coisas que também vão aproximar a nossa audiência. Eu acho que são essas as histórias que realmente inspiram. E a de vocês é demais porque é um casal de empreendedores. Vamos para posicionar os nossos espectadores que ainda não os conhecem. Vocês estão à frente da Canto Queijaria. Nos explica um pouquinho sobre esse empreendimento, Mari, por favor. Vamos lá, então, eu sou a Mari, casada com o Paulo, meu parceiro de vida, e mudamos de vida absolutamente para construir a Canto Queijaria. Então, uma história longa, poderíamos ficar horas aqui, vou tentar dar uma resumida, mas a gente já está junto há 16 anos. Eu sou estilista de formação, nascida e criada em Porto Alegre, trabalhei na área de estilo de moda durante 14 anos, foi em Porto Alegre que conheci o Paulo, logo mais ele conta um pouquinho, né, amor? Saí de Uruguaiana, foi estudar em Porto Alegre, e aí a gente, nas carreiras, o Paulo publicitário, eu estilista, a gente, em Porto Alegre, começou na hora do chimarrão ali, a filosofar um pouco sobre a vida, para além do trabalho. Na hora da reflexão, né, que sempre é um momento muito relevante, assim, sempre foi, dentro da nossa casa, e aí a gente se pegava ali, a gente estava próximo dos 30 anos, já há um tempo juntos, estabelecidos nas carreiras, mas a gente se pegava na hora do chimarrão questionando alguns pontos que estavam nos incomodando ou nos fazendo pensar que era uma vida com um sentido para além da grana, né? Um trabalho que fizesse sentido para além do dinheiro. O que a gente podia deixar a partir do nosso trabalho, né? E aí aquilo nos pegou. A gente estava numa fase ali que a gente brinca que foi a crise dos 30, né, amor? Refletindo ali numa virada de década. E aí a gente, enfim, a história da Canto começa ali, em 2014. Em 2014, quando a gente se pega nessa crise ali existencial, querendo mudar de jornada, mudar de caminho, olhar para a vida de outra maneira. E aí o destino, ele é muito bonito com a gente e nos traz até aqui. Mas antes da gente chegar aqui, passamos por alguns lugares, né, amor? Conta aí essa parte que é boa. Aí nós tava nesse dilema, assim... Estamos fazendo algo, mas temos o nosso dinheiro, mas não estamos deixando um legado que nos preencha, assim, que nos dê orgulho. Faz o coração vibrar, assim. Eu, na época, estava trabalhando em shopping center e a Mari no estilo. E aquilo começou a nos incomodar, assim. Eu fomentava um consumo de shopping center, de levar pessoas para dentro de um centro comercial e levar criança e Natal, toda aquela coisa do consumo, e aquilo começou a me incomodar, assim, nos incomodar. E aí a gente pediu um período sabático, né? Tivemos o carão, assim, de chegar para os nossos chefes e dizer, preciso dar um tempinho aí,
congela o nosso salário, não nos paga nada, mas não me demite. Foi tipo isso, exatamente isso que aconteceu. E eu vou dar uma pensada na vida. E aí a gente foi dar uma pensada na vida, vendemos carro, vendemos uns bens que tínhamos e fomos a Nova York para repensar a carreira. Rico refúgio. Rico refúgio. Só que a gente foi repensar a carreira ainda pensando que o varejo fosse um possível caminho, por isso escolhemos Nova York. Bom, aí ficamos 3 meses lá, em Nova York. E, por destino, encontramos um movimento de jovens que estavam saindo de Nova York e indo para o campo de Nova York, né, nos arredores de Nova York, fazer produtos de qualidade, com marca, com propósito, bem apresentado, e esses jovens indo vender esses produtos em Nova York. E lá ali nas cercanias, porque a gente tem comete o ledo engano de pensar que Nova York é só aquilo ali, aquela selva de pedras, arranha-céus e tudo mais. E existe uma vida campesina, né, às voltas. Então, quais eram prioritariamente os produtos concebidos ali? Então, a gente conheceu vários, assim, e era um perfil parecido conosco, assim. Tipo, eram do mercado financeiro, eram advogados, eram médicos, tinham encerrado o ciclo e estavam buscando também novos horizontes, mesmo? também em crise. E aí estavam repetiu. fazendo o vinho, estavam fazendo azeite de oliva, Iogurte, tinha queijo, né, obviamente, sorvete, lavanda. Cara, era uma diversidade de produtos. Produtos orgânicos, produtos biodinâmicos, enfim, de vários rótulos, assim, todos com muita qualidade e muito éticos. E aquilo ali nos acendeu uma luz, né? E o meu pai e meu irmão, há 40 anos, aqui em Uruguaiana, produzindo leite. Tinha-se já o leite na família, mas ainda vendendo para a indústria. E né? tu até então não tinhas eu considerado nada. Até então, não cogitava uma possível volta ou trabalho nessa área. E aí, ali em Nova York, nos acendeu uma luz. Assim, não, tá bem, tem esse movimento aqui. No Brasil, a gente ainda não enxergava, não era um tema que se falava ainda sobre mercado local, produtos mais naturais. Não tinha, né? O queijo brasileiro ainda estava adormecido. Beleza. Nós estamos falando em que ano mais ou menos? 14. Tá. Voltamos para o Brasil. Encerrou os 3 meses, acabaram os dólares. Tínhamos nossa vaga. Posso voltar? Aí voltamos, né? Voltamos para o Brasil, retomamos as nossas áreas. Destino novamente entra em cena e recebo uma proposta para ir morar em Belo Horizonte, Minas Gerais. E conversamos e aceitamos o desafio e aí fomos. No teu ramo ainda voltado para o varejo, no shopping center, né? O Paulo, na época, trabalhava como gerente de marketing de uma rede de shopping. Então, a cada 2, 3 anos, tinha essa realocação, exatamente. E aí, BH foi incrível, assim. Na época, a gente, obviamente, não se deu conta. Hoje, a gente percebe como uma grande poesia do destino, assim, porque a gente, com a luzinha acesa de Nova York, né, colocando o alimento, então, numa possibilidade, né, de transformar a vida em cima disso, que a gente estava vendo ali que era realmente algo latente lá, né, e esse êxodo urbano, né, então esses jovens que tinham enlouquecido naquela selva de pedra e estavam buscando uma nova possibilidade de qualidade, né, enfim. Então, Nova York nos acendeu isso. Quando a gente chegou em BH, a gente caiu pelo marketing de shopping e eu pela moda, porque acabei me inserindo no mercado de moda, que também é muito interessante lá em Minas, na terra do queijo artesanal brasileiro, né? E aí, assim... O mineiro e o queijo são... O mineiro é tipo o gaúcho churrasco, o gaúcho chimarrão. Nós e o mate, né? Eles têm uma relação... O mineiro anda com seu queijo embaixo do braço, que nem nós com o mate. Exatamente. Tipo isso. O mineiro, ele tem uma relação sanguínea, assim, com o queijo, de uma coisa... É lindo de ver. Todas as famílias têm alguma relação com leite, todas as famílias produzem o seu queijo, os queijos têm nome, é o queijo da Maria, o queijo do João, o queijo do José. E é assim que se dá, né? E a gente começou morando em Belo Horizonte, capital, que é uma grande roça, né? Eles chamam. A grande roça. Tem uma relação com o campo muito forte, assim, muito mais próxima do que outras capitais, né? Que a gente conhece, enfim. E aí a gente começou a visitar vários produtores,
naquele período, Fim de semana, final a de gente semana. A gente trabalhava durante a pegava semana. Durante o a semana. carro e Incursões pra roça. incursões pra roça, Daí pra pras conhecer regiões, produtor. né? Tem Serra da Canastra, Cerro. Isso é gigante o estado, né? Exato. Gigante. E ela é hoje muito conhecida pelo queijo, né? Então as regiões, elas são... os queijos carregam os nomes das regiões, né? Então é muito, muito relevante isso lá. E a gente começou a consumir queijo de uma maneira muito diferente, a fazer parte e a olhar para aquele mundo do fazer queijo de uma maneira muito interessante, nova, né? E aí, claro, o destino vai se alinhavando, né? Tipo, a ideia de Nova York, o tio Tite e o Fábio produzindo leite aqui, a gente querendo mudar de vida, construir um caminho e, né, enfim, coisa vai meio que brilhando sem tu te dar conta, vai Isso, tipo, sinais do destino. Imantado, sem quase que perceber, isso, né? O caminho foi se natural. abrindo, assim. Hoje contando, e a gente já contou essa história milhares de vezes, né? Mas assim, a gente contando hoje parece tipo uma linha muito clara, muito exata, mas enquanto a gente estava construindo, nada parecia que fazia sentido, né? Tipo, a gente foi entendendo que o queijo era o caminho muito tempo depois, que já se estava lá em BH, sabe? Então, as coisas bonitas da vida, assim. E aí ainda tem uma cruzada pós-BH. Aí, bom, 3 anos em BH, nova mudança, de novo, porque ainda mudança. estava no mercado de shopping, então Tá. uma nova transferência. Aí fomos para São Paulo, né? Fomos para Grande São Paulo. Aí um grande desafio, um grande susto, assim, né? Chegar naquela É impactante, aquela né? metrópole Movimentação. gigante, né? E, bom, e aí pra dar mais uma pitada nisso, engravidamos, né? Aí veio a notícia da Olivia, que a Olivia chegaria. A gente estava 1 mês e meio, mais ou menos, em São 2 Paulo. meses em São Paulo. E aí ficamos sabendo que eu estava grávida e que a Olivia viria. E desculpe, mas nesses 2 meses lá vocês já projetavam algo assim pro futuro? A ou gente ainda estavam tinha deixando um desenhar? Tinha, ainda caminho, tinha, tá, uma hora a gente vai fazer isso. Mas a gente não tinha Mas não tinha data marcada. Quando e o queijo- veio a notícia da Olivia, tá. Acho que agora nós vamos ter que botar uma data, se organizar de verdade. Mas o queijo em si, né, a produção de queijo não era algo tão exato pra gente ainda, mesmo em São Paulo. A gente em BH ficou nos aproximando daquele movimento, daquela cultura, nos apaixonando, entendendo que poderia ser um caminho, mas a gente não tinha absoluta certeza. O que aconteceu? Quando a gente chegou em São Paulo, antes até de engravidar da Olivia, de ficar sabendo que eu estava grávida da Olivia, logo que a gente chegou, a gente conheceu uma pessoa que foi nosso guru, assim, nosso grande parceiro, que chama Fernando Oliveira. Ele que foi o principal, hoje, o principal pessoa envolvida no fomento do queijo artesanal brasileiro, assim. Então ele é um cara que ele começou com uma loja na Vila Madalena, que ele trazia produtores muito pequenos, na época até nem regularizados ainda, que faziam um trabalho de queijo artesanal, de território, de leite cru, enfim. E ele vendia em São Paulo. E ele se tornou uma grande referência. Então ele começou a vitrine, trabalhar na verdade, pra com esses caras. os proprietários das queijarias, de dar visibilidade para essas pessoas. Né? Tirar da porteira, né? Tirar da Sim. clandestinidade, porque muitos eram. E dizer, não, o teu queijo, tu quer me vender por 20, eu vou te pagar 60. Porque ele vale 60. Porque eu vou vender a 200. Então ele começou a também dar autoestima. Valorizar. Né? Então ele começou um trabalho. O próprio queijo da canastra deve muito a ele. Todos. Porque a canastra tinha épocas que estava vendendo queijo a R$10 o quilo. Com 5 dias de produção. E ele disse, não, daqui 30 dias eu te compro ele a R$60 o quilo. Mas tu matura mais 30 dias. Porque queijo bom precisa de espera, precisa de tempo. Então ele começou a mudar toda a cabeça do produtor. do né? produtor. Bom, No ele- sentido de agregar valor, De né? agregar valor. De conseguir mostrar. E sabor, né? E qualidade. Exato, e era o que eu ia Exato. dizer, ele já orientava para uma melhor produção, ademais de que valorizava na Exato. questão E lá na aí ponta. a gente meio que Foi incubado. conheceu lá. ele e se incubou lá. Fizemos De verdade. muitos Ah, cursos. vou ter que colar nesse cara. É. Vou aqui. ter que colar nele. E aí ele dava cursos. Então a Viagens gente também a participou gente fez. dos cursos. Cursos de produção, cursos de maturação. Então todo o nosso conhecimento técnico que temos hoje foi nesse período em São Paulo. Então a gente aproveitou esse período e ficamos literalmente incubados com ele, E acho que fazendo também... todo o nosso projeto. Assim, ó, viemos com o projeto embaixo do braço. Acho que é legal falar também que em São Paulo, na época que a gente estava morando lá e quando a gente estava nessa relação com o Fernando, estudando e tal, estava surgindo em São Paulo a
reflexo de Nova York, né? Que Nova York é onde tudo inicia e aí os comportamentos globais eles vão, né, se espalhando ao longo do tempo. A gente chegou em São Paulo e estava acontecendo de maneira muito clara, assim, um movimento de êxodo da galera saindo de São Paulo, indo para pequenas propriedades e estavam pegando o queijo como grande alimento, assim. E eu, o Fernando, tava de mão dada com essa galera e meio que conduzindo eles nesse caminho de dizer, cara, faz queijo maturado, olha pro leite cru, olha pro território, enfim. E aí a gente teve a oportunidade de fazer o caminho do queijo paulista, que hoje, né, quem quiser, tiver curiosidade, é muito legal enfim, de olhar pela internet, de repente fazer as visitas, se criou o Caminho do Queijo Paulista, que é um roteiro turístico de queijarias artesanais em São Paulo, que hoje é gigante, um movimento gigantesco. Tinham 4 queijarias. E a gente visitou todas hoje elas. Tem 18, de 18 a 20. Elas são premiadas na França, é assim, tipo, uma coisa muito exponencial, sabe? E isso estava acontecendo, assim, a galera estava trabalhando na panela quando a gente estava lá, estavam recém começando. E aí aquilo nos chamou muita atenção e nessa conexão com Nova York, dizer, cara, na verdade não é só em Nova York que esse movimento de êxodo tá rolando. Na verdade isso é mundial. Só não chegou em Porto Alegre ainda, né? É geracional. É geracional. E aí, claro, e a gente pode entrar aqui numa conversa gigante, né? De olhar pra vida com outro modo, valorizar outras coisas, valorizar tempo, qualidade, etc, etc. E aí cada um escolhe seu caminho. Mas o campo talvez seja um dos caminhos, né? Claro. Então, o queijo, ele entrou pra essa turma de São Paulo de uma maneira muito forte. E ali em São Paulo, que a gente validou que o queijo seria, então, também o nosso caminho de mudança, né? Muito inspirado nessa sequência de fatos, né? E aí a gente começou a dizer, não, cara, está todo mundo fazendo isso em Nova York. A gente achou incrível o movimento. Se a gente está buscando uma diferença, se tem toda uma história familiar incrível e 50% já sim, já temos caminhada, né? Já temos a matéria-prima. Que é tudo. Quase né? tudo. Claro. Quase tudo, né? Não tem como se fazer queijo de qualidade sem uma matéria-prima de qualidade. Então a gente tem um trabalho histórico familiar incrível. Então por que não, né? Fazer, a gente brinca, né? Dar sequência na história familiar a partir do nosso olhar, né? Bárbaro. Então aí foi daí, assim, foi desse match mesmo de entender um comportamento meio global e achar que fazia sentido pra nós. E aí nos olhamos nos olhos e dissemos, Tipo, bueno, bora. vamos? Não, claro, aí veio o teste da Olivia. Vai nascer tal dia. Tá, então agora vamos se organizar. Fizemos vamos colocar muita uma conta. data e vamos... E aí vendemos um AP. E aí, claro, né? Tipo, não foi um projeto assim, chutar balde, tamo indo. Né? A gente super planejou. Tanto o projeto em si, né? Enquanto teoria e sonho mesmo, desejos, enfim. Quanto na própria estrutura de possibilidade de construir a estrutura que a gente tem hoje, enfim, e de chegar aqui com um filho pequeno, numa cidade nova, e a coisa tem que dar certo. Então a gente se planejou muito, assim. Muita coisa funcionou, muita coisa não funcionou, muita coisa a gente se surpreendeu, mas acho que o caminho é esse mesmo. Né? Isso que me chama a atenção, assim, é um momento de virada de chave quando a gente fala em empreender. Tem que ter coragem, né? Às vezes não é tanta convicção, mas vamos fazer. E aí a gente falou aqui já em outros episódios sobre a questão do plano de negócios. Tem a história da lapiseira aqui, né? Bueno, vamos fazer as contas. E para vocês, qual foi o momento de virada de chave mesmo para dizer, vamos começar isso aqui? Vamos fazer? Eu acho que foi a Olivia, né? Eu acho que o divisor de águas foi a notícia da Olivia, Tá. que viraríamos família. E aí foram duas coisas que aconteceram. Não sei quem disse pra não, né? Não me lembro, disse, eu não vou criar minha filha em São Paulo. O outro disse, tá, então agora é a hora. Então, foi por aí. a gente meio que se encaixou por aí. Um pacto tácito, Foi, como diz o outro, foi, né? Meio nas entrelinhas, vambora. E a coisa da coragem, né? Eu sempre penso sobre isso, assim. Coragem é agir com o coração, né? A palavra, né? E aí eu acho que a Canto, ela é muito sobre coração. Ela não é tanto sobre um planejamento estratégico absurdamente definido, absurdamente calculado, até porque a gente estava iniciando um negócio que dentro do Estado não tinha histórico nenhum. Sim. Apesar de vocês se inspirarem no que, né, vinha dando certo ali, se criando ali fora. A gente não a maneira como a gente faz, né, as bases, os pilares que a gente trabalha, a gente foi a primeira queijaria do Estado a fazer isso. Então a gente também não tinha uma referência, tipo, será que o Estado vai aderir? Será que as pessoas vão entender? Será que a gente vai conseguir agregar valor? Será que a gente não vai? A gente não tinha isso a nível estadual, tampouco regional, né? Verdade. Então, mas a gente tinha referências de fora que nos diziam, esse caminho daqui a pouco vai fazer sentido. E a gente tinha
muito esse sentimento, assim, de dizer, não, eu acredito nisso. Acho que isso é bom pro mundo, que todo mundo olhe pra esse caminho. E pra gente fazia sentido, né? Então, tipo, vamos fincar a bandeira aqui, porque daqui a pouco vai brilhar. Então foi meio isso, assim. Essa situação do pioneirismo é bárbaro, né? Porque hoje, depois de tanto tempo, tanta estrada bem pavimentada, a gente, né? Ó, que linda trajetória, mas ir lá na hora de dar o primeiro passo, gente. Não, foi né? complicado. É complexo. Exige bastante resiliência e acho que, acima de tudo, confiar naquilo que se acredita, né? Porque por várias vezes, né, a gente, mais no início até, se pegou questionando o formato, porque é um formato muito complexo, a gente trabalha sem controle, a gente não é... O controle, quando eu quero dizer, é tipo, a gente não trabalha com aditivos químicos para controlar a... Como é que eu posso dizer, amor? Como a gente trabalha um queijo super natural, né? Como não tem conservante. Não tem conservante, né? Ele não gosta de plástico, porque plástico não é o lugar para botar queijo. Ele não é um produto de gôndola, não de supermercado. É um produto para supermercado. Ele tem várias questões, entendeu? A gente tem dificuldade logística, então a gente teve que encarar diversas barreiras assim que foram se apresentando pra gente, mas que a gente tinha muita convicção do que a gente queria, e hoje, assim, de onde a gente queria chegar, do que a gente queria fazer. E hoje, assim, são 6 anos, não é uma longa história, mas é uma estrada já com algumas pedrinhas colocadas, né, e assentadas. A gente vislumbra muitas possibilidades em cima desse formato da naturalidade, do território, sabe? Da gente falar de pampa, da gente falar do terroir desse lugar, né? Do que a natureza tem nesse ambiente e por que gera esse sabor e essa cremosidade, né? Como que isso se constrói. E isso é a nossa grande... É o nosso grande diferencial, digamos assim. Identidade, Mari. Esse é o grande ponto, né? A gente... Queijo é queijo, né? Assim, pode ter 1000 sabores, um gosta do outro, mas o que a gente trabalha é identidade. É um queijo que ele é local, porque ele tem determinadas gramíneas, porque ele tem determinada raça, porque ele é determinado ambiente, e ele tem uma maturação em determinado ambiente também, sazonal, então ele vai se construir a partir desse lugar. Sim. E isso tem valor. Características muito próprias, né? Idiosincráticas desse... Exatamente. Então, o nosso trabalho está muito relacionado ao território, né? Assim como o vinho, assim como, enfim, a carne, né? E outros vários alimentos que a gente sabe. O queijo, eu acho que é um dos alimentos que tem mais territorialidade, né? Porque só que no Brasil ainda o Roquefort é de uma da região de Roquefort. Parmesão, o Brie, todos, né? O Camembert, todos são. Né? O Parmigiano Reggiano é da Itália, da região. Pecorino. O pecorino a também, gente come todos queijo são. Minas, Frescal, né? Enfim. Aí já vem o Brasil, que já começou a dar uma... Mas em tese... Mas culturalmente, historicamente, é assim que se dá o queijo, né? E a gente no estado perdeu isso. Hoje a gente fala queijo colonial. Tu sabe de onde que é o queijo colonial? Tem espalhado por tudo, Exato. né? Pode ser feito aqui, ele do não lado, tem uma segurança. Ele não tem uma... Ele não foi protegido. Ele não foi protegido, né? E isso é um problema, né? Porque tu perde valor, tu perde referência e aí... Perde a história. Perde a história. Aí está, né? Perde a identidade que para vocês é tão sagrada, né? E eu acho curioso também que vocês têm um cuidado tremendo, obviamente não exclusivamente na hora do feitio, da artesania, mas também na hora do batismo. Né? Eu acho tão interessante como vocês chegam na escolha dos nomes. E aí é tipo como dá nome a Olivia. Claro, imagino todos são nossos filhotes. Né? São filhotes. Exato. Mas isso é legal a gente falar, né? Porque embora a gente não tenha tido um planejamento de pesquisa de mercado, plano de negócios, a gente fez um projeto de design que tinha toda a nossa... que a gente colocou tudo que a gente queria. Conceitualmente, né? Conceitualmente, projeto. todas as nossas bases. E até hoje a gente revisita isso anualmente e a gente está seguindo todas as nossas bases. E uma das nossas bases é da gente carregar um pouquinho da nossa história, da nossa região, né? Das coisas que acontecem aqui, neste canto. Então, por isso a gente tem o Pampiano, que é uma homenagem ao Pampa. Por isso a gente tem o Jaral, que a gente participou junto. Fomos fazer lá o lançamento do Cabo Jaral. Cara, então tá marcado. Mas... Foi lindo, né? Então o Jaral, que tem formato de cerro, que é uma homenagem ao Cerro do Jaral. Temos agora um queijo novo, que é o Legueiro,
que é uma homenagem ao bumbo legueiro. Vai retumbar no porque mundo ele todo. é um queijo que parece um tambor mesmo. Então, a gente sempre teve essa ideia de trazer os regionalismos juntos para contar um pouco da nossa história e do nosso canto. Aí também a identidade, né? A experiência de um publicitário, de uma... Sim, carregamos, estilista. Né? De uma estilista e como isso casa muito bem. Por falar em casar, vamos lá, não poderia deixar de fazer essa pergunta. Como dividir a vida a pleno? Porque né, a gente, na relação conjugal, tem os nossos momentos em que um trabalha Sim. com uma coisa, vocês já tiveram isso, Sim. né? E como é dividir a integralidade dos dias, assim, às vezes uma divergência na hora de, ei, bota menos leite aí, bota uma pitada mais aqui. Isso é legal, assim. Claro que são muitos desafios, né? Ninguém tá aqui pra romantizar e dizer que tá tudo maravilhoso. Óbvio que a gente Adoro, às vezes nem tudo são flores. Tipo, se acorda meio, tá, hoje não tô a fim de conversar. Enfim, óbvio, sem dúvida nenhuma. Mas a gente... Nós somos muito diferentes, eu e o Paulo. A gente tem características absolutamente diferentes, habilidades absolutamente diferentes. E a gente, desde o início, né, entendeu de maneira orgânica também, não foi algo super planejado, escopo desenhado de atividades, até porque a gente também não sabia no início quais seriam as reais demandas, né? Mas quando a coisa foi se construindo e a empresa foi, né, se entendendo como negócio, a gente foi se dividindo, né, organicamente em setores, digamos assim. E eu sempre brinco que a Canto tem 2 setores. Um é da porteira para dentro, que é o Paulo, e o que é da porteira para fora, que sou eu. Então a gente se divide dessa maneira. Na verdade, a Canto somos eu, Paulo, mais 2 famílias, na verdade. Dona Mari e Joyce, que são filhas, mãe e filha. E o Gui e a Ana, que são um casal. Então somos 3 famílias ali, que nos dividimos absolutamente em todas as tarefas operacionais. Mas quem tá para fora da porteira sou eu, e o Paulo, então, conduz a galera, as vacas, o pasto. Eu faço a parte de comunicação, de comercial, de expedição e tal, do turismo, enfim, e ele com o... Fico mais na parte de produção, então Então a gente se foi fala pouco organicamente, Mas que dá certo, viu? nem todos os dias são juntos, né? Às vezes eu tô lá sozinho e a Mari tá aqui fazendo as coisas dela e tal. Óbvio que tem a maior parte do tempo a gente tá junto e tal, mas nos dividimos. E tem funcionado bem. E funcionou, e foi bonito, assim, essa construção, porque não foi algo determinado, né? Mas foi algo que se deu, sabe? Pelas próprias características de cada um, assim. Era meio óbvio que, no fim das contas, a gente se dividiria dessa forma, mas a gente não disse, aqui tá o teu setor, aqui tá o meu. A gente foi entendendo. E a Canto, ela é esse movimento, assim. A gente começou com uma ideia, achando que seria de um tamanho, aí tem braços que foram tomando proporções muito maiores do que a gente achou, num tempo muito curto também, então demandou, sabe, outras coisas. Então a gente foi se entendendo na jornada. Seguimos nos entendendo na jornada, né? Diariamente. Mais ou menos por aí. Que maravilha. A gente também é fundamental que tenhamos esse entendimento da nossa participação enquanto coletivo também para colaborar para um movimento. Eu adoro quando tu falas isso. Isso é um movimento, e vocês acabaram contribuindo para um movimento inovador aqui dentro da nossa cidade. Foi justamente essa questão do turismo rural, né? Eu lembro, Mari, claro, ambos, mas a Mari, como estava da porteira para fora, puxando muito essa turma, né? Junto com a Secretaria de Turismo, que ainda não existia, estava se formando, né? Nós chegamos e eu acho que vocês foram a secretaria. oxigenação necessária para isso, sabe? E hoje já se consolida com uma coisa, uma realidade, né? Como vocês enxergam essa colaboração e o rumo que o turismo rural pode ter aqui na nossa cidade? Ele pode ainda se intensificar? Tu achas que tem gente se aconselhando com vocês, buscando orientações para também entrar daqui um pouco nesse ramo? Eu enxergo um potencial gigante, assim. Enxergo um potencial gigante nosso de receber volumes maiores de pessoas com mais intensidade, realmente. Outros abrindo as porteiras e construindo experiências, formatos, né? Tem algumas coisas pontuais acontecendo, né? A gente se dá com todos e faz parte de trocar bastante ideia, enfim, de conduzir junto, de construir junto, assim. A gente, logo que a Canto nasceu, quando estava surgindo a Secretaria de Turismo, a gente criou o Comitê Pro Turismo, que daí eram os empresários que estavam ou já conduzindo algo na parte de turismo, ou estavam a fim de, né? E aí a gente ali construiu um comitê muito pequeno, né? Assim,
muito informal, mais como troca mesmo, né, desse movimento. A secretaria, na época, apoiou muito, sabe? Ajudou a desenvolver os nossos produtos turísticos que hoje a gente tem consolidados. Foi feito junto à secretaria na época. Então, essas trocas e esses apoios sempre foram muito importantes, assim. A gente tem um espaço relativamente pequeno, né, de estrutura de receber, né. O nosso produto não é um produto, como é que eu posso dizer, conhecido, né, na região. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha para que isso se consolide, mas a gente é muito novo, tudo isso do queijo aqui, né? As pessoas ainda se surpreendem que existe e tal. Não é algo cultural, que eu quero te dizer, né? E a gente recebe um número que eu considero muito relevante, sabe? De pessoas. Vocês têm uma média mensal? A gente, até hoje, assim, a gente já recebeu, entre crianças e adultos, mais de 10 mil pessoas. Nossa. Porque a gente tem um projeto educacional, que é das crianças, né? Que vai ali entre 3, 4 mil pessoas, e o restante é adultos na experiência Canto Rural Gastronômico, que é uma experiência que recebe grupos da cidade, pessoas de fora da cidade. A gente tem alguns formatos de receptivo, e nesse formato, nos últimos 3 anos, a gente já recebeu esse número de pessoas. Claro que, se a gente estiver falando, né, de um grande negócio de turismo, talvez ainda sejam números pequenos, mas para um lugar, né, que não se falava disso, e de um produto, né, que o nosso grande produto turístico é o queijo e o pampa, mas assim, é o queijo que é o meio de relacionar as pessoas. E por não ser um produto cultural, assim, local, eu considero um número muito expressivo de pessoas que vêm até lá. E eu tô te falando de pessoas do Brasil todo, né? Eu tô te falando de... Sim, daqui do lado, daí tá aqui. A gente já recebeu ônibus de vários lugares do Brasil. E vocês abrem agendas pontuais ou a pessoa também pode levantar o telefone e dizer, ô, turma, hoje em dia a gente já temos uma estrutura de pessoas também que já estão treinadas, então a gente tem queijo tem todos os dias da semana. No horário comercial tem o boliche da Canto, que a gente chama. Se tu quiser ir lá comprar queijo, pode chegar, que alguém vai estar lá te esperando, já vai degustar. Ah, quero levar esse, quero levar aquele. Tá. Então a gente já tem essa estrutura. Os passeios, é só falar com a gente, nos chamar no Instagram, que a gente... Ou no WhatsApp também. Né, ou no WhatsApp, que a gente agenda e faz. Né? Então, e a gente tem esses passeios que a gente coloca uma data e as pessoas vão se inscrevendo e a gente monta uma turma. Então a gente tem alguns formatos assim já estabelecidos. Isso também foi uma coisa que a gente foi construindo, né? As primeiras vezes que a gente abriu as porteiras era a data que a gente colocava. Um sábado por mês vai ter o Canto Rural Gastronômico, as pessoas se inscrevem e a gente monta todo mundo junto no mesmo dia, na mesma hora. E aí, de maneira muito rápida, começou a surgir essas demandas externas, do tipo, Mari, tem um grupo que tá saindo de Porto Alegre que vai conhecer os vinhos da campanha que vai passar por aí. Tu atende eles, são 20 pessoas que vieram de São Paulo e vão parar em Porto Alegre, vão pegar um ônibus e vão até fazer toda a campanha gaúcha e vão terminar lá em Itaqui. Acontece direto isso. Olha, e a gente nem fica sabendo. O turismo do vinho, desde que o vinho conseguiu os selos de origem, né, vinhos da campanha gaúcha, eles vêm se organizando de maneira muito profissional, né? Então todos eles estão recebendo turismo, então são cidades bem distantes uma da outra, então tu consegue fazer praticamente toda a campanha visitando o vinhedo. E aí o último passa ainda por Uruguaiana, passa pela Sossego e vai até Itaqui. Então a gente tá nessa rota dos vinhos, digamos, né? Que é... E vinho e queijo, né? Baita casamento. Exato. E a gente tem... É um mercado super nichado, obviamente, mas assim, tem gente que viaja para provar vinho no mundo inteiro, né? Tem agências de viagem só de enoturismo, né? Então é um mercado muito relevante e a campanha se tornou, né, um caminho, uma rota a partir dessa denominação. E vocês acreditam que a gente tem um potencial para isso? Tem um público-alvo específico para investir nisso? Eu gostaria até de fazer um chamado. Assim. Ali, ó. Caro empreendedor. Caro empreendedor. Vem, neném. Vem. A gente precisa de mais parceiros. Claro. Quanto mais gente trabalhando no turismo, quanto mais gente abrindo suas porteiras, mostrando seus trabalhos, suas iniciativas, seus produtos, sua arquitetura, o Pampa por si só já é uma obra de arte, né? Então a gente confia muito de que precisamos mais parceiros para a cidade se tornar ainda mais atrativa, né? A gente tem os free shops bem desenvolvidos, a rede hoteleira tem melhorado, que são coisas que andam junto, né? São a infraestrutura da cidade tá melhor, temos aeroporto chegando, né? Então
é um fortalecimento do ecossistema todo um né? ecossistema que você forma. Então a gente precisa ter mais também atrações. Isso. Então a gente precisa, né? Agora a gente recentemente esteve em Alegrete, fomos convidados para um jantar e Alegrete está abrindo uma vinícola muito em breve. Olha aí. Então, que também vai abrir para o turismo. Então é mais um empreendimento. Sim, mais um alfinetezinho ali, né? Como nova trajetória. No turismo rural. Então, o Pampa está muito em evidência. Agora também a gente teve terça-feira a gente estava em Porto Alegre num projeto da Secretaria de Turismo do Estado, que entendeu, né, que é um movimento global, que a gastronomia é um grande pilar do turismo. Pessoas viajam para conhecer a cultura e a gastronomia é um pilar fundamental da cultura. Eu acho que talvez nós estejamos um pouquinho atrasados na percepção disso aí, porque hoje é o terceiro motivo de viagem, a gastronomia. E nós temos aqui um potencial absurdo, gigantesco, né? Bruto. Toda a identidade do gaúcho, cultural de todo o nosso estado, tá aqui, né? Tá no Pampa. E nós somos uma grande cidade dessa região. Então a gente tem um potencial enorme de pegar essa bandeira, que é a nossa verdade, que é o que a gente vive no dia a dia, e tornar isso como uma coisa turística, uma coisa falar da nossa cultura. Então a gente tem um baita potencial. Eu enxergo um baita potencial. Debatendo isso com afinco, com pessoas como vocês, liderando também, levantando a bandeira e fazendo isso, convocando, né? Porque justamente o objetivo do nosso programa é isso, é aproximar, criar mais elos para fortalecer a nossa cidade, economia, a nossa região, né? Sempre aquecer a economia, porque é um ganha-ganha, vai de todos os lados. Certeza. E quem ganha muito é sempre o Histórias que Rendem, o nosso podcast que está ainda engatinhando, mas é por causa da presença de vocês e da genialidade dos nossos convidados que a gente vai também conseguindo fortalecer este movimento, que não estaria aqui se não fosse um abraço coletivo estendido aqui pelos nossos anunciantes que cá estão rodando aí de forma diversa na nossa tela, também rodando aí na tua tela, no cantinho inferior. A Ferragem Uruguaiana, que está conosco, outro empreendimento aí que está há mais de 80 anos na nossa cidade. Tradição. É a tradição, né, cara? E isso que a gente faz muito aqui, faz muito bem, né? São empreendimentos familiares como o de vocês que vão se perpetuando pela frente. A Melissa, que agora é recentemente chegada em Uruguaiana e já fincou sua bandeira por aqui. Então, a Melissa, inclusive, está exportando os seus calçados para Uruguai e Argentina desde aqui de Uruguaiana. A Doutor Autopeças, que é outra referência em peças automotivas e agrícolas, já com lojas além de Uruguaiana, expandindo para Itaqui e Quaraí. A Estética Automotiva Espelho Meu, que é recentemente aberta, recém chegou aqui a Uruguaiana, mas já está deixando sua marca. Falamos aqui dos free shops. O João Ailton Oliveira, que é um consultor especializado em lojas francas terrestres, ajudou aí, sem dúvida alguma, a credenciar e abrir a maioria dessas lojas, contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade. A Boger Corretora de Seguros, que há mais de 10 anos está protegendo as conquistas dos uruguaianenses. E também a Esquina do Pão, que está há diversos anos aí fazendo também um legado, passando de pai para filho e que se estenda dessa maneira. A vocês o nosso sincero obrigado. A quem quiser ainda também estender o seu abraço e juntar-se a este coletivo aqui, por favor, só levantar o telefone ou mandar um direct aí. Vocês falaram sobre a questão da aproximação com a Secretaria Estadual de Turismo, né? Aí nós já estamos falando de uma esfera bem maior, mais robusta. E tenho visto nos últimos anos que eles têm lançado um olhar mais apurado para a questão do turismo. E aí, partiu de vocês esse telefonema ou também apareceu a canto no radar deles? Como é que foi essa aproximação? Eu acho que as duas coisas junto, assim. Acho que a gente tem 6 anos, né? E há 6 anos se criou, acho que um pouco mais de 6 anos, acho que 7 ou 6 anos se criou a Secretaria de Turismo em Uruguaiana, né? Através da Vanessa, que na época era secretária de Turismo, aqui a gente conheceu boa parte do pessoal da Secretaria do Estado, na época, né? E aí começa a frequentar eventos, feiras de turismo, e aí tu vai realmente te relacionando com esse universo, né? Das pessoas que trabalham no governo ou enfim, na parte de turismo. E
Em contrapartida, o Estado também vem apostando muito, né, no turismo do Rio Grande do Sul, né, dividindo, tem várias campanhas incríveis nos últimos anos, assim, que a gente acha muito relevante, né, que é o turismo das 4 estações, que é uma bandeira do Estado, né, de entender que o Estado é um dos poucos estados que tem 4 estações. Aí as 4, né, então, promove o inverno, regiões, não promove o inverno gaúcho, promove o verão, primavera, o entendeu? verão, então eles estão atuando nessa área. E uma coisa que eu acho, complementando o que a Mari falou, que a gente nota assim, ó, o Pampa é a fronteira turística a ser colocada no mapa. Porque uma coisa que está muito clara, assim, a gente vem participando de vários eventos, de vários movimentos do turismo do Estado. Agora, terça-feira, a gente estava num evento participando como convidados de um movimento que está acontecendo, que chama Mesa Gaúcha, que é um projeto da Secretaria de Turismo do Estado, junto com 2 jornalistas de gastronomia, de Temperados, a Lela e o Diogo. Claro, já estiveram aqui recentemente. Isso. Eles estão assinando esse projeto junto com a Secretaria e outros parceiros, e eles vão fazer um trabalho de divulgação e de movimentação mesmo de 8 regiões, né, do Estado. E dentro dessas 8 regiões, um dos, como é que eu posso dizer, motivos de seleção ou de construção desse mapa são destinos pouco conhecidos. Ou seja... E muito potenciais. Pouco conhecidos. Ou que não sejam comerciais ainda, né? Ainda não estejam nesse radar, ou seja, né, nesse... totalmente inteiros, mas que tenham muita relevância, né? E dentre os 8, imagina, um é fronteira e o outro é Pampa. E os outros 6 são outros 6. Daí Cambará do Sul, né? Enfim, Missões. Mas assim, a gente está falando de 8, sendo um fronteira e um Pampa. Ou seja, né? É absurdamente relevante esse nosso lado aqui do Estado, esse nosso canto aqui do Estado, né? Historicamente nem se fala, gastronomicamente nem se fala. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar. E acho que o Estado entende muito isso. A gente já conversou com as pessoas de dentro da Secretaria. É muito claro que pós-pandemia, pós-enchentes, pós uma série de questões, olhar para aquilo que é nosso tem um outro significado, né? E aí também passa por isso, né? Também passa por, por que eu vou para lá se eu não conheço nem o que tem aqui do meu lado? Perfeito. Voltamos na identidade. De voltar e de botar o pezinho na terra, assim, no sentido de aterrar mesmo, né? Enraizar e dizer, cara, eu sou daqui e eu não sei o que o meu vizinho faz. Por que eu não vou comprar do outro? Por que eu não vou visitar a experiência do outro? Aí eu vou lá para não sei aonde fazer algo muito parecido. Por quê, né? Questionar esse olhar. E aí é isso. E aí eles estão fazendo um trabalho muito grande de movimentar essas regiões que ainda não estão consolidadas, como, por exemplo, Gramado, Canela, enfim, né? Mas que tem muito potencial. E vocês costumam puxar, assim, por exemplo, os outros lá que fazem parte do grupo de debate, de amigos até, costumam puxar a turma, assim, dizer, pessoal, vamos abrir os olhos, né? A gente tem um grupo também. A gente tenta muito, né? Cara. Mas assim, a gente tem conseguido bastante, assim, a gente tem um grupo... Dos queijos do Pampa. A gente tem um grupo que se chama Queijos do Pampa. Uma associação que a gente está criando. Então hoje a gente vai criar, né? A gente está em processo, né? Hoje até... Uma reunião de detalhes. Hoje até demos mais um passo, assim, junto com o Sebrae, que é um grande parceiro, para a gente constituir os Queijos do Pampa, a Associação das Queijarias do Pampa, e aí começar uma rota turística do Pampa guiado pelo caminho através do queijo, né? Então, com a ideia de conhecer o Pampa através do queijo. Enumerando aí, tu já teria... Aí temos 4, hoje somos 4, uma em São Borja, nós aqui em Uruguaiana, uma em Livramento e uma em Bagé. Visualizou a rota, faz todo o Pampa. Claro. Né? Então, a gente já vem trabalhando de forma não oficial com as 4 queijarias, somos parceiros, somos amigos. E agora a gente quer oficializar isso, roteirizar, criar um destino, criar um roteiro pra gente começar. E por isso que eu digo, apostem no turismo. Vamos nessa. E um dos pontos, amor, que tu não acabou não falando, mas que eu acho importante nessa linha da associação e desse grupo dos Queijos do Pampa, é a gente iniciar, na verdade, um trabalho de IG, né? Que daí volto de novo pra questão da identidade, né? Identidade geográfica. Indicação geográfica. Indicação geográfica. Indicação geográfica. Isso, falei errado. Que é o Roquefort. Tá, perfeito. Então aí teremos os queijos do Pampa. Entendeu? É a identidade no produto desta região. Então, o que tem nessa região, territorialmente, que vai construir essa identidade, entendeu? E isso é muito relevante turisticamente, né? Claro. Todas as regiões do mundo que a gente visita
boa parte é porque tem algum tipo de identidade, né? Seja através do vinho, seja através da espumante, a champanhe, que todo mundo conhece, né? É só champanhe, o que é feito lá na champanhe, o resto é espumante, entendeu? Exato. E isso é muito protegido por eles, que eu admiro de uma maneira muito grande, assim, e é isso que a gente vem tentando construir e tem trabalhado, porque quando a gente entende o potencial daquilo que a gente está fazendo, né? Valoriza a terra, o território e a história e constrói um produto de muita qualidade, de muita relevância e protege isso, Isso é patente, né? aí é Isso outro aí. lugar que a gente chegou, sabe? Tá. Então é mais ou menos por aí. A gente é bem audacioso e bem sonhador. Não, eu por acho- enquanto é só um passinho, mas a gente vem construindo nessa linha. Eu particularmente acho bárbaro porque tu acabas engajando também os teus conterrâneos a defenderem aquilo, a também se apropriarem, Essa é a né, grande de algo questão. que é produzido por Não, vocês. Gera o né? pertencimento. Pertencimento que Pertencimento. tanto se fala, né? A gente percebe a trajetória de vocês extremamente ascendente, mas preciso também perguntar se já tiveram assim algum momento em que deram uma titubeada assim, será que a gente acertou? Será que nós estamos no Tá caminho? perguntando de hoje Tem todo dia? ou de ontem? Tem todo dia? Não, mentira. Não, é que assim... É que são muitos desafios, né? Sem dúvida. São vários desafios, assim. Um grande desafio para nós, assim, que foi novidade, né? É o campo, né? O campo é um grande desafio. Tu As fala do que- secas, Ah, tá. As tá. chuvas, Da questão natureza mesmo. produtiva, assim, Que produzir tá no relacionado campo diretamente, né? é um Com a tua grande, matéria-prima. é um grande né? desafio, né? Tem coisas Tu- que fogem ao teu Tu controle. passa por estações que são muito delicadas, né? Conta aí algum episódio. Não, pra a nós, gente por favor. viveu 2 secas As gigantescas, né? queimadas, aquelas recentemente, Queimadas, né? Depois a gente teve temporal que danificou um monte de coisa. Isso é um grande desafio. Produzir alimento, eu valorizo todo produtor. Produzir alimento é um grande desafio. É punk. A céu aberto, né? Tu não ter controle, né? Tu pode, assim, ó, num estalar de olhos, você foi tua produção, E porque eu acho caiu que- uma chuva de granizo para quem produz algum grão ou próprio fruta. Sim. E no Então, caso do é queijo, difícil. especialmente esse que a gente faz, de leite cru, enfim, quando a gente fala leite cru, é importante eu acho que também Por falar do favor, que se situar, refere, né? né? Leite cru a gente faz o manejo todo a pasto, ordenha a vaca, o leite vai direto pro tanque e a gente começa a processar, sem fazer a pasteurização. Ou seja, a gente mantém o leite intacto, natural, com todas as bactérias vivas ali dentro dele. As ruins, a gente trabalhou anteriormente para que elas não chegassem no tanque. E aí as boas é que vão dar, então, sabor, textura, toda a identidade pro queijo. A partir do instante em que a gente pasteuriza, a gente mata o leite. Então as Mata bactérias... Para matar as ruins. Para as matar. Acaba Mata levando as as boas boas. também. E aí o leite fica desnaturalizado. Fica um leite morto. Tipo uma água ali. O que a indústria faz depois? Induz quimicamente aquilo que foi morto pela pasteurização. Esse é o modo industrial de se produzir queijo e é desse modo que a gente vê os queijos no supermercado. E aí, obviamente, ainda alguns aditivos químicos para manter sem... Enfim, né? De 30 dias na gôndola, aquelas coisas exatamente, ali. tá? O queijo que a gente se propõe a levantar essas bandeiras todas que eu comentei, de território, de identidade e tal, ele é um queijo a partir de leite 100% integral, 100% natural, 100% vivo. E ele é absolutamente... qual seria a palavra? Complexo, né? Complexo. Que é né? um organismo vivo, né? Complexo. Então, choveu mais num dia, o leite já Vai- chega diferente. vai Tem uma interferir. seca pouquinho, já chega diferente. Tudo influencia. Isso influencia no leite, influencia no queijo. Então não tem um padrão, entende o que eu quero te dizer? É muito complexo tu chegar numa qualidade, ou não sei se fazer padrão a palavra, mas num nível interessante de qualidade permanente nesse modelo. Porque tu não tá conduzindo, tu tá trabalhando com o que a natureza tá te dando. Sim, entende? não é 100% controlável. Não é controlável, Não é nada é controlável. controlável. O que a gente olha muito é o pasto e o animal e, obviamente, toda a estrutura da queijaria. Mas a matéria-prima, digamos assim, ela é o fluxo do que aconteceu no campo. É a né? natureza mesmo. É a biologia. falando por si, É a biologia. Ia dizer, tem o nat morto e o lat morto. É. Agora, né? E por mais paradoxal que pareça, tem as bactérias, então, benéficas. Maravilhosas, né? O leite é um grande
Tanto que, né, vivemos no mínimo 6 meses só tomando leite. Sim. É um grandíssimo alimento. Uhum. Né? Infelizmente, ele foi muito maltratado ao passar dos anos, com algumas práticas não muito legais, e aí por diversas pessoas da cadeia, né? Até produtores, tratando mal o leite, colocando água, teve eventos com soda e tudo mais, né? Que judiaram do leite. Mas o leite é um grande alimento. O leite cru, Né? Dessa maneira, com um Um manejo adequado. um leite né? de qualidade, saudável, é um grande alimento. Não obstante, nós aqui do interior estamos muito acostumados, né, a comprar o leite na garrafa PET e que Exato. dizem que é o melhor. Não, esse aqui, o Claro. médico até receita, né? Tem que dar o leite in natura, né? Então, só que o leite tem muitas coisas vivas dentro dele, né? E aí, isso é que vai dar sabor. Isso é que vai dar identidade pro queijo. Porque é o nosso campo, É o tal do terroir. né? É o que a gente campo fala. Tá. Que o refletido. vinho fala muito Claro, terroir, É né? o campo Claro. refletido no queijo, né? É a É identidade. aí a identidade que a mesmo. gente traz para dentro do queijo. E só para finalizar, uma coisa que a gente fala muito nos nossos passeios lá, que a gente usa a carne, né, como um exemplo, né? Se eu trouxer o melhor assador do mundo para cá, para fazer um assado para nós, e se eu der uma carne ruim para ele, teremos um bom assado? O cara não consegue fazer Não milagre, eu consegue acho, fazer. né? A matéria-prima precisa Então ser... eu preciso ter um bom leite, um leite de muita qualidade, para eu poder fazer um bom queijo. Posso estragar? Posso. Pode queimar a carne ruim também. Pode queimar, pode. queimar a melhor carne ali. Tu queimou, já era. Mas tu pegar uma carne ruim e transformar ela em boa, não tem como. Então por isso a gente se preocupa muito, né? A qualidade do leite é inegociável para nós, é o que a gente fica mais atento dentro da nossa produção, para a gente poder apresentar um produto de muita qualidade. E no que é o que a gente quer. passeio, nos passeios turísticos, esses que a gente estava comentando, né? Nesse pontualmente que chama Canto Rural e Gastronômico, a gente começa o passeio levando todo mundo na pastagem. Então a galera põe o pé na terra, chega perto No das meio vacas. das vacas. E no meio primeiro do estágio. campo É, a primeira onde começa o etapa leite, do né? passeio A gente é- brinca assim, o leite começa na terra, então a gente vai começar o passeio onde começa o leite. E aí lá vai todo mundo pra lá, põe o pé na terra, e aí a gente começa a mostrar o que a gente tem ali, né? O que é essa salada de fruta gigante que tem aqui. O que é nativo, o que foi plantado, o que é de verão, o que é de inverno. E essa grande, né, salada que vai construir a maciez, o sabor, a textura, tudo, né? Sem isso não tem nada disso, né? Então é muito importante pra gente que as pessoas se conectem ao nosso produto entendendo esse antes, né? E não, enfim, um queijo somente, né? Mas um território ali dentro. E para quem ainda não está familiarizado com todo esse terroir, com toda essa identidade, esse sabor, onde é que encontra o Canto? Onde é que encontra o queijo da Canto? Além do bazar lá. Eu direto. sempre recomendo ir nos visitar. Tá. Né? E comprar na fonte. Tá. Quando a gente Mas- compra na fonte é o melhor. Desculpe pelo Mas- desconhecimento. Eu lembro que vocês tiveram uma época, tinha um programa meio que de assinatura, A gente né? tem, aham. Ainda mantém? Então, como é que faz? Esse chama Nosso Canto no Teu Canto. É então o nosso modelo de venda online, onde a gente todo mês lança uma caixinha com 3 queijos, sempre diversos, vão mudando todos os meses, então 3 queijos diferentes por mês. E aí o pessoal compra do estado inteiro e aí a gente manda para chegar nos cantinhos então do estado. Esse acontece uma vez por mês. Chama Nosso Canto no Teu Canto. Através do Instagram a gente sempre anuncia por ali. Tá. A gente tem Arroba Canto Queijaria. Arroba Canto Queijaria. Arroba Canto Queijaria. Arroba Canto Queijaria, isso aí. Aqui em Uruguaiana tem o bolicho, lá na Canto, então de segunda a sábado, das 9 ao meio-dia, das 2 às 18. Durante os passeios também a gente comercializa. E no centro, aqui em Uruguaiana, tem uma grande parceira, que é a Mari, da Lá Barra Queijaria. É Mari também e é queijaria, mas As Mares são. duas Mares. As Mares têm um quê de queijo? Somos muito parceiras. exato. A Mari é uma grande parceira. A Mari comercializa os nossos queijos ali. Ela tem sempre. E ela dá degustação. Faz um grande trabalho. faz Tem um grande vários trabalho. queijos gaúchos. É, bem legal. linda a loja. É, dela linda também. a Vamos trazer loja. a Mari aqui. E fica aqui a Mari é uma grande empreendedora. A Mari é uma e fantástica. valoriza os queijos gaúchos. É um trabalho muito legal que ela faz. é legal. Tá de parabéns. A Eu Mari, sempre digo pra ela. A Que Mari é bonito. joia. E estamos mandando pra fora também? Sim, mandamos para todo o Mandamos pra Brasil. fora. É, Mandamos fala aí, agora. trabalhamos com
Aí com Hotéis, restaurantes. Nossos principais clientes são hotéis e restaurantes, na verdade. Que bárbaro. E pra fora os empórios mais especializados, as lojas de queijo, aí quando a gente manda pontualmente para esses... Tem a boutique de Sim, queijo? Tem. As grandes cidades tem, né? E aí a gente já mandou para São Paulo, Rio, Brasília, Goiás, todas as grandes capitais. Todas as grandes capitais. E aí volta e meia nos pedem, mandamos nosso queijo. Porque justamente eles procuram queijos dos territórios do Brasil. Claro. Para vender o Brasil. E uma coisa que é legal de falar, também indo por essa linha desse olhar para o território e voltando à gastronomia, os restaurantes que a gente trabalha com os queijos são restaurantes de alta gastronomia e que 100% deles tá escrito ali: queijo, Canto Queijaria, Pampa Gaúcho, Barra do Quaraí, Uruguaiana, enfim. Porque são geridos, né, por chefes de cozinha que têm essa bandeira, que utiliza, então, os produtos locais como uma grande ferramenta de fomento da cultura, da história, do local, né? E isso é um movimento global também, tipo, não é de hoje, né? Em Nova York, em 2014, isso também já acontecia. Em São Paulo, quando a gente chegou, já estava super consolidado. Os principais chefes de cozinha do mundo têm essa bandeira. E o Rio Grande do Sul começou com isso faz uns 10 anos. E já tem chefes incríveis trabalhando em todos os restaurantes que tem essa bandeira, digamos assim, a gente tá com os queijos. Nós vamos fazer esse apelo aqui também para os nossos chefes de cozinha, nossos cozinheiros e também os assadores. Agora eu lembrando aqui que os nossos vizinhos uruguaios, argentinos têm esse costume de trazer o queijo, né? A provoleta, prioritariamente. Claro. Olha aí, ó, daqui a pouco vamos encostar o nosso queijo entrecô com queijo em cima, né? Livres. Esse madrugueiro, pontualmente, fica derretido muito bem, assim, ele é bem legal. É mesmo? Olha aí, então fazer um hambúrguer, um X-com, né? Com queijo específico. Fica aí a dica e certamente os nossos amigos da Canto estão abertos a essas propostas de fortalecimento do coletivo. Queridos, eu certamente ficaria mais horas com vocês aqui, tá? Acho que a gente tem um potencial para outros episódios e oportunamente o faremos. Espero que com essa mesa aqui mais recheada ainda, com outros mais queijo, colaborando. Esse aqui vai sobrar, nós vamos levar para casa. Porque eu vi que a técnica ali, ó, eu vi que a técnica não parou de ruminar. Ele tá que nem as vaquinhas lá da Canto. Eu vi também. Mas eu não posso deixar de fazer o protocolo final aqui de agradecimento sem antes perguntar-lhes: onde é que vocês enxergam a Canto, se é que vocês já têm isso bem planejado daqui a alguns anos? Estão enxergando, por exemplo, daqui 5 anos, a Canto vai estar assim? Cara, a gente tem muita vontade de trabalhar 100% do queijo que a gente produz dentro da porteira. Quando isso acontecer, é sinal de que o turismo chegou, entendeu? Isso é muito relevante, assim, porque a gente sabe que hoje a gente está construindo algo de formiguinha, assim, né? Mas, para que a gente possa viver do turismo e trabalhar 100% da nossa capacidade de produção sendo comercializada na porteira, significa que vai ter gente rodando o tempo inteiro, vindo conhecer a cidade, vindo conhecer a região, vindo conhecer os queijos, e isso vai estar, né, disseminado. E o turismo talvez seja uma das cadeias que mais ramifica, né? Porque todo mundo ganha com o turismo. A verdade é essa, né? Quando o turismo está desenvolvido e bem organizado, todo mundo ganha. Seja a pessoa do comércio, seja a pessoa do hotel, seja a pessoa do tiozinho da praça, qualquer pessoa. Respinga para todo mundo, né? E isso gera desenvolvimento, né? E aí todo mundo vive melhor, todo mundo tem uma autoestima melhor, todo mundo tem tudo melhor, né? Então eu acho que o turismo tem um grande potencial de desenvolvimento. E a gente vendendo tudo na porteira significa que chegamos num lugar, numa cidade que a gente quer estar e ver, exatamente, ver a nossa filha se desenvolver, enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então a gente não tem, eu brinco que é, como é que é o livro aquele que eu sempre falo? Small Giants. O Small Giants, é ser um pequeno gigante. Pequeno gigante, assim. A gente não tem nenhuma intenção de ser uma grande indústria. Mas queremos ser um pequeno a gente relevante. vai seguir num modelo artesanal, numa escala humana, né? Que é muito relevante também essa escala humana para nós, para que a gente consiga construir e manter essa identidade toda, né? E, enfim. Mas
deixar grandes coisas, plantar grandes sementes, espalhar coisas legais, sabe? Construir com uma comunidade que a gente, enfim, tem sonhos de ver e viver. Então eu acho que é meio por aí, assim. Então não seremos gigantes enquanto produção, né? Ou seja, números gigantes de produção, mas a gente quer construir uma gigante caminhada, assim, nesse sentido. Vocês são gigantes em inúmeros predicados e um deles que é o prioritário que vocês começaram... Lá no nosso início vocês disseram, né? Que queriam fazer algo com um propósito. Sem dúvida, o estão fazendo e espero que tenham tocado muitos, assim como vocês me tocam diariamente, porque isso aqui é admirável e a gente acaba pegando por osmose de vocês, sabe? Esse preceito de querer fazer, contribuir para algo grande, sabe? Exato. Construído a muitas mãos. Eu acho que nada a gente quer muito ver, né? Nossa cidade, nossa comunidade se desenvolvendo, os nossos, né? Os amigos, os que a gente não conhece, pessoas que vão chegando e se desenvolvendo. Isso aí é uma utopia, mas nós vamos seguir. Vamos chegar lá. A gente brinca que é uma grande utopia. Do Pampa. É uma grande utopia, mas a gente confia muito, assim, muito, que é possível, sabe, construir isso. E, enfim, então de pouquinho em pouquinho vamos seguindo. Isso. Também não podia deixar de registrar aqui a minha admiração pela tua prosa também, Mari. Tu consegues, através ali das publicações na rede da Canto, expressar muita coisa, com uma escrita muito própria. Então, deixo aqui registrado meus cumprimentos, que é bárbara mesmo. Para quem é um apaixonado pela palavra, sem dúvida alguma se identifica rapidamente com o teu texto e com tudo que tu consegues transmitir por ali. Obrigada. Paulinho, parabéns mais uma vez, meu irmão. Que Obrigado alegria imensa. Espaço. Imensa. Obrigado a vocês por fortalecer esse nosso ecossistema. A vocês que estiveram conosco até aqui. Depois acompanhem, por favor, os cortes que serão lançados no Instagram. A gente vai deixar aí na biografia também os contatos da turma aqui da Canto para que vocês possam se aproximar deles, conhecer um pouco mais e, quem sabe, colaborar também com uma mensagem construtiva que seja, vocês deixem aí nos comentários, que já é muito válido. Também deixo o meu registro aos nossos patrocinadores: Esquina do Pão, Boger Seguros, João Ailton Oliveira, Estética Automotiva Espelho Meu, Dotto Autopeças, Melissa Uruguaiana e Ferragem Uruguaiana. Lembrando que nós ainda queremos estender este plantel de anunciantes, tá bem? Então nós nos vemos muito em breve, porque ainda temos muitas histórias a contar.